E aí pessoal, beleza? Aqui é Leandro Bianchini do nosso canal Photo Adventure e hoje vou fazer um vídeo explicando esse jogo formidável que é o jogo xadrez. Isso faz parte das videoaulas que eu estou colocando para meus educandos do Colégio Nova Esperança em Balneário Camboriú. Lembrando que já disse anteriormente, no vídeo anterior, que vou utilizar esse mesmo canal, dessa mesma rede para colocar esses vídeos para que atinja até um público maior. Aos meus inscritos, em breve colocarei novos vídeos sobre os outros conteúdos, sobre fotografia de pássaros e coisas nesse sentido. Mas agora vou falar para vocês sobre esse jogo aí. Então, fique aí. Então, vamos lá. Esse é o famoso jogo de xadrez. O xadrez é um dos jogos de estratégias mais conhecidos e mais jogados no mundo. Isso é fato, né? Ele retrata, vocês vão observar, uma batalha medieval. E o legal desse jogo é que ele tem inúmeras possibilidades. As peças, elas fazem movimentos diferenciados e simulam como se fosse uma situação de guerra. E é muito legal, muito interessante. Quando depois você aprende, você vê a estratégia de jogo, é um jogo formidável. Mas vamos lá, sem mais delongas, como que joga esse jogo? Primeiro, o objetivo desse jogo. O objetivo desse jogo é, entre aspas, capturar essa peça, que é o rei. Ó. Então, é um jogo que joga disputando não para capturar todas as peças, e sim tentar capturar o rei. Mas não se chega a capturar o rei, é como se ele se rendesse antes. Então o objetivo é cercar o rei, colocar ele em xeque. Quando a gente coloca ele em xeque, e ele não tem mais como fugir, não tem escapatórias, é a jogada perfeita, é a jogada que a gente chamamos de checkmate. Vamos lá então. Primeiro, vamos saber o movimento de cada peça e o que elas fazem. Na linha de frente temos 8 peões, são essas peças menores aqui, ó, representando os soldados numa guerra, os que vão na linha de frente, os primeiros a serem capturados, né? Então, antes de chegar a tropa de elite, vamos falar assim, seria as peças do fundo. Então, o que faz o peão? O peão, o movimento dele é uma casa para frente, só para frente, e ele captura na diagonal para frente. Se tiver uma peça ali, ele pode tomar a casa e capturar. É isso só, ele não pode voltar para trás, ele não pode capturar para frente. Então, se tiverem dois peões aqui assim, ó, acontece muito, essa situação, os dois é como se estivessem com um escudo, um com o outro, se bloqueando, e eles só capturam na diagonal, como se tivesse um arpão que captura alguém na diagonal. Então, se tivesse outro peão aqui, ó, esse podia vir capturar esse. É assim que funciona o peão. O básico é isso, anda uma para frente e captura na diagonal para frente. Porém, o peão na primeira jogada, essa é uma regra adicional já. Na primeira jogada, ele é encorajado pela turma do fundo, então é como se empurrassem ele e ele pode andar duas. Na primeira jogada de cada peão, é como se o pessoal do fundo empurrasse ele, vai lá, cara. Ele pode andar duas, mas ele pode também frear isso e ficar aqui, ó, andar uma só, é opcional. O peão é a peça mais fraca, porém, ele pode se tornar também a peça mais forte, quando ele conseguir fazer um ato de proeza, que é atravessar todo o tabuleiro e chegar lá do outro lado. Quando ele chega lá do outro lado, o que acontece? Ele é um peão, ele é um soldado. Ele é promovido, a gente chama. É a promoção dos peões. Ele é promovido, ou seja, ele muda de cargo, ele se torna uma das peças que está aqui no fundo, com exceção do rei. Não pode ter outro rei em jogo, dois reis no mesmo palácio, no mesmo reinado. Então, chegou aqui, você
pode transformá-lo ele em outra rainha, numa torre, num cavalo, num bispo. Ou seja, a peça mais fraca pode se tornar a mais forte. Isso é muito legal no xadrez. Continuando, a próxima peça, agora falando do pelotão que vem atrás, temos a torre. A torre, ela faz... Ui, cadê meu banco caindo? A torre, ela anda em linhas retas. Lembre-se do sinal de mais. Coloca o sinal de mais em cima dela, você vai entender. Ela faz linhas verticais e linhas horizontais, quantas casas puder. Ou seja, se não tivesse esse peão aqui, ele podia vir aqui, parar aqui, ou capturar esse peão. É uma peça muito forte. Então, ela salta, atravessa todo o tabuleiro com uma jogada. Essa é a torre. Ao contrário da torre, temos o bispo, que é essa peça aqui, ó, representando que na época das guerras medievais tinha que ter alguém da igreja junto com eles, senão o povo não era encorajado a ir à guerra. Então, o bispo é uma pessoa que representa aqui o clero, né? O bispo, ele anda em diagonais e captura em diagonais, ou seja, coloca um X em cima dele, você vai saber. Então temos um bispo na casa branca e um bispo na casa verde, aqui no caso. Então ele pode andar nas linhas diagonais verde e o outro nas linhas diagonais branca, quantas casas puder. Também é uma peça muito forte. Esse foi o bispo. Próxima peça que é muito interessante, tem um aspecto diferenciado, é o cavalo. O cavalo, ele anda em L, ou seja, ele faz o menor L possível dentro do tabuleiro. Olha o exemplo aqui, ó. Esse é um L. Aqui ele fez um L. Esse daqui está aqui, ó, ele pode fazer isso e vir aqui, é outro L. Esse também pode vir aqui e fazer isso. Então, você vai fazer o desenho de um L formado por 3 casas na parte comprida do L e 2 na parte menor. Ó, ele vai fazer esses movimentos. E tem um diferencial o cavalo. O cavalo aqui representa um cavaleiro nas guerras medievais. O cavaleiro, o que ele tinha de vantagem? Como ele estava montado no cavalo, ele meio que podia atravessar com mais facilidade. Então, ele atropelava, passava por cima das outras peças. Então, essa é uma condição do cavalo aqui. É a única peça que pode saltar outras peças. Então, aqui no começo, ó, voltando aqui, ele já pode saltar a peça que está na frente desse peão. E é como se ele viesse cavalgando por cima aqui, ó, e só na última que ele chega e captura. Lembrando isso, ele captura somente na última casa, onde ele para. Toda peça do xadrez, ela só captura aonde termina o movimento dela. Próxima peça, rainha, ou a dama, também conhecida. A rainha é a peça mais forte do jogo. Em resumo, ela faz o que a torre faz, somado ao poder do bispo. Ou seja, lembre-se de um asterisco. Coloque em cima dela um asterisco, ou seja, o sinal de mais e o sinal de vezes. Ela pode ir tanto em linhas retas, horizontais e verticais, como em linhas diagonais. Então, é a peça mais forte do jogo. Porém, ela não pula que nem o cavalo, né? Ela não faz o movimento do cavalo. Depois temos o rei, que é a peça mais importante. O rei, ele faz igual a rainha, anda em qualquer direção, o asterisco. Porém, é como se ele fosse preguiçoso. Ou seja, aqueles reis da época medieval lá, que não estava muito afim de caminhar, ele mandava alguém fazer as coisas, sedentário, digamos hoje, na educação física, é um termo, né? Ele só anda uma casa por vez. Ele vai para qualquer lugar, porém, uma casa por vez. Agora vamos às regras específicas do rei. Como ela é a peça mais importante e o objetivo do jogo se trata em cercar o rei, vamos lá, ele tem algumas regras adicionais. Rei não pode se colocar em xeque, ou seja, eu estou com o rei aqui, eu não posso
avançar aqui sabendo que tem peões que podem capturar ele ali. Então você não pode colocar seu rei em xeque. Isso é uma jogada proibida. Isso acontece no torneio. Você observou que seu adversário fez uma jogada proibida, colocou o rei dele em xeque, você não captura, você levanta o braço e chama o árbitro. O árbitro vai chegar, vai analisar e aí sim ele pode conceder a vitória a você. Então o rei não se coloca em xeque. Outra regra do rei, isso não pode acontecer. Rei não chega perto do outro rei. Ele tem uma antipatia. Então pensem assim, o máximo que eles podem chegar é isso, tendo uma casa entre eles de espaço. Rei não chega perto de rei, óbvio, rei não captura rei. Outra regra do rei, essa é uma jogada diferenciada, que chamamos de roque. O roque, eu vou virar o tabuleiro aqui. Caiu uma torre, caiu outra torre. Vai cair tudo isso aqui. Não, vamos salvar. As peças aqui. Achei. Vamos lá. Isso faz parte. Para vocês darem risada aí um pouquinho. Então vamos lá. Olhando aí, ó. Só coloquei as peças brancas aí. Vamos então à situação do roque. Se seu rei, você não mexeu nele, e nem as torres, e houver espaço, ou seja, essas peças não estão mais aqui, por exemplo, essa saiu para cá e o cavalo veio para cá, você pode fazer o roque, que o roque, ele pode ser feito desse lado ou desse lado também, se não tiver essas peças aqui. O que é o roque? Você mexe o rei na direção de uma torre, e essa torre vai e cobre ele. Ou seja, duas peças em uma jogada só. Isso pode ser feito se acontecer isso. Você não mexeu nem no rei, nem nas torres. Você pode, no caminho que estiver livre, né, fazer essa jogada. Desse lado seria desse jeito, né? Ó, coloco a torre, começando pelo rei. Ele só anda uma casa. Então coloca o rei uma casa em direção à torre, vai lá e cobre o rei. Porém, você não pode fazer o roque se o seu rei estiver em xeque. Essa é uma condição. Se ele está em xeque, está na mira de uma peça, você não pode fazer como uma forma de escapar o roque. Sobre o checkmate. Sempre que uma peça, por exemplo, esse cavalo aqui, ó, olhem lá, ele está colocando o rei em xeque, né? Sempre que o rei estiver em xeque, você não pode fazer outra jogada. Óbvio, você tem que tirar o rei dali. Isso é uma condição. Aí você vai ter que fazer 3 perguntas do dono desse rei. 3 perguntinhas. Primeiro, dá para fugir? Se esquivar? Por exemplo, aqui dá, se eu viesse para cá. Mas se não desse, vamos, por exemplo, colocar aqui, ó. Tivesse uma peça obstruindo. Não dá. Você vai para a segunda pergunta. Dá para capturar a peça que está ameaçando o rei? Nesse caso dá, porque os peões poderiam capturar o cavalo. Mas vamos supor que não pudesse. Vamos supor que não tivesse esses espiões, né? E aqui tivesse um outro cavalo. Então o rei não pode se esquivar, primeira pergunta, e a peça que está ameaçando o rei não pode ser capturada. Terceira pergunta, dá para colocar uma peça entre a peça que está ameaçando e o rei? Também não dá nesse caso, porque o cavalo é uma peça que não dá para colocar outra peça na frente, ele salta, né? Então nessa situação é um checkmate, chamamos. Vamos considerar também que tinha um peão aqui, porque senão o rei poderia escapar aqui. Nessa condição, chamamos checkmate, ou seja, o rei não consegue se esquivar, não consegue colocar outra peça na frente e não consegue capturar a peça que o ameaça. Se essas 3 perguntas forem não, se torna checkmate e fim de jogo. Beleza, pessoal?
com essa explicação, com essas regras, aqui vocês conseguem começar a jogar xadrez. O xadrez é muito mais do que saber jogar, ele é um jogo de estratégia muito complexo. Então, aprender a jogar é o primeiro passo, agora vocês vão criando suas estratégias para ganhar. Beleza, pessoal? Quiserem me desafiar nas aulas aí, eu estou disponível. Não sou o melhor jogador de xadrez, mas também estou aprendendo bastante com vocês aí. Valeu, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, dá uma curtida aí, compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal aí para ajudar, para dar uma força. Também coloco conteúdos sobre fotografia, foto de natureza, esporte de aventura. E é isso. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Namastê. E é isso aí. Valeu.